seja bem-vindo à nossa palestra de hoje. Eu tenho certeza que o conteúdo que a gente está trazendo agora vai ser de grande valia para a sua vida, vai te ajudar a alcançar a autonomia, que é o objetivo desse congresso, para que você tenha protagonismo na sua vida. Bom, eu quero deixar alguns recadinhos importantes aqui antes da gente começar a nossa aula de hoje. Primeiro, os certificados. A gente tem recebido vários e-mails perguntando sobre certificados. Sim, a gente vai ter emissão de certificado ao final do congresso. São dois tipos de certificado. Certificado por cada palestra ou um certificado completo do congresso inteiro. Mas, pessoal, vocês vão assistir as palestras de maneira totalmente gratuita e online, mas quem quiser emitir o certificado esse ano é terceirizado, então quem quiser adquirir o certificado vai pagar uma pequena taxa e vai fazer a sua emissão, já vai imprimir automaticamente em PDF ou jogar no seu computador, vai fazer um cadastro, já vai emitir o seu certificado. Basta clicar no link que a gente vai deixar embaixo de cada vídeo. Então, no final dessa palestra, abaixo do vídeo vocês vão encontrar o link para emissão do certificado, ok? Bom, o segundo recadinho é que como a gente está fazendo a apresentação das nossas palestras, entrevistas e minicursos aqui pelo YouTube, vocês podem curtir, vocês podem compartilhar e vocês podem deixar um comentário aqui embaixo. Nas palestras e entrevistas, que a gente não vai ter o palestrante ao final conversando com vocês, vocês podem deixar um comentário aqui embaixo do vídeo que a gente encaminha para o palestrante, ou ele entra aqui, posta e conversa com vocês, e isso não de maneira síncrona, não vai ser logo após a palestra ou a entrevista. Nos casos das oficinas, dos minicursos, a gente vai ter o professor ao final conversando com vocês. Então vocês vão poder colocar os comentários lá diretamente, conversar com ele, tirar todas as suas dúvidas. Então, curte o vídeo, compartilha, deixa seu comentário e, obviamente, se você precisar, emita seu certificado. Boa palestra para todos. Tchau, tchau. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Eu quero, antes de mais nada, agradecer o honroso convite da Dolores Afonso para participar desse congresso sobre a acessibilidade. Dolores vem fazendo um trabalho fantástico ao longo de sua carreira, é uma pessoa extremamente focada nesse tema e, com certeza, tem muito conhecimento e muita história para contar em cima dessa questão de acessibilidade especial aqui no nosso país. É uma grande honra e eu espero sinceramente que eu possa colaborar de alguma maneira com vocês. Eu gostaria de me apresentar, meu nome é Roberto Carvalho, eu sou o idealizador de um projeto que se chama Coaching em Rede, portanto eu sou coach profissional, atuo tanto com indivíduos quanto com grupos, em empresas, organizações, e sou pós-graduado em Dinâmica de Grupos pela Sociedade Brasileira de Dinâmica de Grupos e é a formação básica da universidade em Administração de Empresas, além de outros cursos e outras formações, mas fundamentalmente essa é a bagagem acadêmica que me reveste até então. A gente falando sobre a questão de acessibilidade, sobre tecnologia, né, que foi o ponto de início que eu achei interessante da gente conversar. Nessa imagem que eu trago aqui para vocês, eu parto de uma seguinte premissa, tá, que é a questão de que todos nós passamos por um processo de aprendizado com a carga de informação que a gente recebe ao longo da nossa vida. E aqui eu vou focar, se vocês me permitirem, e para poder depois tirar daí, exemplificar em outros cenários, mas eu vou pegar a questão de tecnologia. Quando a gente fala em acessibilidade, duas coisas vêm na minha cabeça, né? Primeiro é uma figura de uma cadeira de rodas, né? E a outra é a questão do acesso à informação, né? ou à tecnologia, tá certo? É a tecnologia da informação. Então eu vou pegar essa vertente, claro, não eliminando as demais e não sendo o mais importante, mas para que a gente possa, a partir daí, fazer as nossas reflexões, né? E como eu quero dar também uma ênfase na questão da empatia dentro desse processo de acessibilidade, eu acho que as coisas vão se encaixar e eu espero que faça um sentido para vocês, né? Então, nós, como indivíduos que somos, passamos ao longo das nossas vidas por um processo de aprendizagem, né? A gente aprende um monte de coisa na nossa vida inteira e fragmentos dessas informações que nós colhemos ao longo da nossa vida, a gente
produz alguma coisa em cima disso. Então, veja, um engenheiro, um médico, um arquiteto, um escritor, seja a profissão que você exerça, não necessariamente para curso superior, mas qualquer profissão que você exerça, o mesmo falar, o se comunicar, a gente, que é mais básico de todas, talvez, a gente aprendeu na escola. Então, eu quero partir dessa premissa, né? Então, no nosso viver, nós temos a aprendizagem e depois o que a gente faz com aquilo que a gente aprendeu. Como que nós nos posicionamos frente à vida, frente ao mercado, com aquilo que nós somos e com aquilo que nós adquirimos em termos de conhecimento. A partir daí, a gente entende que todo o desenvolvimento, desenvolvimento de um produto, desenvolvimento de uma solução, todo o posicionamento que nós temos, todo o modelo de relacionamento que nós temos com as demais pessoas, seja numa relação um para um, seja numa relação grupal, ela pressupõe uma perspectiva, não é? Ou seja, é a forma pela qual eu observo determinadas questões, né, em determinados ambientes, é que dá o formato daquilo, do meu conjunto de valores e de ações que eu vou desempenhar dali para frente. E a perspectiva, não exclusivamente, mas ela é feita de um conjunto de variáveis. Né? Então, a tua vivência, o teu arcabouço de formação e o teu arcabouço de informação, a tua aprendizagem, novamente, as suas necessidades, os seus desejos, e o atendimento ou não dessas necessidades, desses desejos, as questões socioculturais, enfim, há uma lista bastante extensa, de variáveis que compõem, que moldam a perspectiva que é individual. E a partir desta perspectiva é como nós nos relacionamos com o mundo lá fora. Por que isso tem importância nesse contexto que eu estou trazendo? Né? Porque quando a gente trata a questão, ou a gente observa a questão de acessibilidade, né, a gente costuma, me parece, me permita levantar uma hipótese, mas me parece que a gente olha para uma situação, para um universo cheio de barreiras, e que são barreiras que nos são impeditivas, a ponto da gente permitir com que essas barreiras efetivamente nos definam, nos delimitem o nosso espaço de atuação. E eu vou contar para vocês depois uma história um pouco mais adiante que me fez aprender que isso não necessariamente seja uma verdade, tá certo? Então, a primeira questão, ou seja, a história da perspectiva, e ela pressupõe, ela tem um conjunto de aspectos que são positivos, mas ela tem algumas armadilhas, talvez, aí nisso, né? Porque a nossa perspectiva, dependendo de como nós nos relacionamos, inclusive com ela pode não nos favorecer um processo de empatia. A empatia, nada mais é do que a habilidade que eu tenho de me colocar no lugar da outra pessoa. Tá? Então, a empatia não é simpatia, tá? Mas esta habilidade, que é uma coisa, da forma que eu falo, parece ser uma coisa extremamente simples, ela, na verdade, exige um esforço bastante grande do indivíduo para que ele saia do seu ambiente ou da sua zona de conforto e se coloque na situação do outro. Essa questão me parece ser bastante interessante, quando então a gente traz para o mundo da acessibilidade e como é que a gente percebe como as coisas evoluem ou não evoluem, especialmente aqui no nosso país. Até que ponto as políticas públicas consideram efetivamente as pessoas que têm necessidade de acesso, e aí pode ser um acesso físico, pode ser um acesso à informação, pode ser acesso a transporte, a movimentação, acesso de uma forma mais ampla possível. E eu acredito que uma boa parte do que causa isso é justamente a dificuldade de se trabalhar a empatia, tá certo? E de se considerar o outro a partir da perspectiva do outro. Isso eu acho que é uma coisa importante. Agora, veja bem, quando a gente considera que cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem uma história de vida, né, e tem uma condição dessa vida, não só a condição econômica, geográfica, mas também a condição
de como que nós estamos fisicamente, se nós temos algum tipo de limitação do ponto de vista físico, mas também me parece que a questão da acessibilidade, ela me perdoe, mas me parece que ela vai um pouco além disso, né? Ela não se restringe no que a gente normalmente costuma falar bastante, que é a limitação física, né? Se não, vejamos, quando se por exemplo, eu começo a falar sobre tecnologia, eu vou, por exemplo, navegar na web, bem? Ao lado de uma pessoa bem mais idosa do que eu, esta pessoa tem um problema de acessibilidade no que diz respeito ao entendimento daquilo que está acontecendo. Então, eu considero também uma questão de aonde está o meu papel, né? De qual lado que eu estou. Então, eu posso ser um receptor de tecnologia ou de informação e fazer um uso próprio disso, tá certo? O que não há problema algum, né? Mas esse é um papel que ele tem, nessa visão e nesse contexto, ele termina em mim mesmo. Então, eu consegui, por alguma forma, de alguma maneira, por algum recurso, ter acesso à informação, ter acesso a locais, ter acesso a uma série de recursos que outras pessoas talvez não tivessem, uma questão pode ser até financeira, certo? E faço um uso dessa possibilidade para, por exemplo, a minha formação acadêmica, tá? Para exemplificar entre tantas outras possibilidades. Por outro lado, eu considero, eu convido vocês a refletirem, a pensarem um pouco assim, em qual é a minha habilidade empática para que eu possa, a partir da minha perspectiva, né, enquanto uma pessoa que precisou, ou teve a questão da acessibilidade como um problema para ser superado, como é que eu posso, a partir dessa perspectiva, transmitir a informação, ou compartilhar a tecnologia, né? Compartilhar a informação, ter um envolvimento a partir da minha própria perspectiva. Qual é a grande diferença? Eu entendo que esse parelhamento, ele torna a comunicação um pouco mais fácil, um pouco mais fluida e me parece que há uma sintonia muito maior. Então, se você consegue, e isso para mim acho que é uma questão, acho que é inquestionável, é inquestionável. Você consegue entender, você já, ou pela tua própria vivência, né, ou especialmente pela sua própria vivência, você consegue auxiliar o próximo ou qualquer atividade que você desenvolva com pessoas que compartilham minimamente essa dificuldade, vamos assim dizer, né? Talvez com uma facilidade muito maior do que aquela pessoa que não. Então, aqui acho que cabe uma discussão de qual é o uso que eu, enquanto indivíduo, faço e numa visão positiva da questão da acessibilidade, né? Eu posso terminar em mim mesmo, mais uma vez não há problema algum nisso, mas eu posso potencializar esse aprendizado que vai além daquele conhecimento específico. E aí, com isso, você, então, dissipar a tecnologia e fazer com que esse processo possa ser um pouco mais simples e mais fácil, ou menos doloroso, ou menos difícil, ou, portanto, mais acessível para outras pessoas. E não só isso. Se a gente considerar, né, que a tecnologia foi desenvolvida por alguém, seja ela qual for, vamos pegar aqui um exemplo, só para efetivamente ilustrar. Um software que faz a leitura de e-mail, tá bem? Então, alguém inventou isso aí, evidentemente, né? Eu não tenho a informação se a pessoa que desenvolveu isso, ela é portadora de alguma deficiência visual, eu não sei. Porém, aquilo foi inventado, a pessoa fez um uso daquilo, descobriu aquilo, e possivelmente, no ineditismo dessa solução, aquilo havia um preço bastante alto a ser pago, não é? E muitas outras pessoas não teriam acesso financeiro para isso, ou sequer sabiam que isso existia. E, além disso, a pessoa que desenvolveu, ou a empresa que fez o desenvolvimento, vamos pensar na primeira versão disso, se possivelmente um portador de deficiência
visual tivesse participado do seu processo, mais uma vez, eu não tenho certeza se houve ou não isso, mas se ele tivesse participado do desenvolvimento desse produto desde o início, eventualmente nós teríamos um produto muito mais focado na experiência do usuário, não é? Ao invés da gente ter um processo de aprimoramento ao longo do tempo. Eu não tenho dúvida de que as soluções que nós temos hoje em dia são muito mais aprimoradas do que aquelas que surgiram no início, não tenho dúvida. E a questão que fica é, será que outros produtos não poderiam surgir no meio deste caminho? Ou esse espaço percorrido ele não poderia ser mais curto? Então, aqui eu vejo um papel importante de quem recebe a tecnologia e está dentro desse contexto de acessibilidade. Eu não gosto de chamar de problema porque eu não vejo, eu prefiro olhar para o lado das oportunidades efetivamente, tá bem? Então, acho que aqui vai uma questão bastante importante. Dando sequência, quer dizer, como é que é o mercado e o mundo moderno? Né? Então, dando evolução nesse ponto deixado. Então, eu vejo que o mercado ele tem, por um lado, né, do ponto de vista profissional, efetivamente, nós temos uma demanda muito grande, uma carência muito grande de pessoas que desenvolvam a questão empática. Isso é um fato, para todos os mercados. Né? E para esse mercado eu vejo isso como algo muito... Ou seja, eu tenho a impressão de que haja uma demanda muito grande ou uma carência muito grande disso. É difícil esse processo de empatia, ele é complicado. Não só porque você tem as questões, vamos dizer, físicas ou perceptíveis, mas você tem os impactos que isso tem no indivíduo. Não é? Tem a questão de... a gente fala muito aí de bullying, né, nas escolas, principalmente no ensino médio, ensino fundamental, mas qual é o impacto que isso tem também no desenvolvimento do ser humano, né, no desenvolvimento do indivíduo. E o que nós, indústria, nós, mercado, o que a gente está ofertando para ele? Algo que o deixe mais inibido, algo que evidencie algum problema ou algo que considere o indivíduo como um todo. Então, eu acho que é uma questão aí que se soma para a gente considerar também. Tá bem? Segundo uma pesquisa que foi publicada pela Unicamp, e aqui vocês têm a fonte, 24% da população brasileira possui algum tipo de deficiência. Então, por um lado, se vamos olhar para o business, é um mercado importante. 24% de consumidores que têm necessidade. Por outro lado, né, é um número, me parece, eu não sei se esse é um número que globalmente, ou mundialmente, seja um número que esteja em consonância com os demais países, com outras referências. De qualquer maneira, 24% representa uma porção substancial da população. E isso reforça um pouco o que eu estava colocando anteriormente na necessidade ou na possibilidade que existe de se abordar este mercado de uma maneira mais direcionada e mais focada. Tanto para quem desenvolve, quanto para quem utiliza, ou para aqueles que estão sem o acesso à tecnologia, que seja ela qual for com a qual a gente venha trabalhar. Mais uma vez, pessoal, eu estou aqui falando em tecnologia, estou falando de negócios e tal, porque eu escolhi um cenário para a gente poder discorrer a respeito de acessibilidade. Né? É evidente que existem outros cenários, outras questões, mas o meu tempo também é limitado aqui, eu não teria como abordar, enfim, outras questões. Então, só para, se você está chegando agora, só para justificar um pouco que eu estou realmente focando nisso. E quando eu falo em tecnologia, eu não falo apenas e tão somente em tecnologia da informação. Tecnologia em todos os aspectos. Então você tem desde calçados, não é? Até adaptações em veículos, a transporte público, a políticas públicas, que proporcionam a adoção ou facilitam a geração de novas tecnologias. Então eu estou tentando colocar isso num contexto amplo, né? Mas sempre pensando na questão de desenvolvimento de soluções, de desenvolvimento de produtos que atendam, que emerjam
da perspectiva desta comunidade. Para isso a gente precisa ter uma aproximação muito maior. E é uma coisa que pessoalmente eu não percebo. Eu acho que ainda há um espaço enorme para se caminhar nisso, de fato. Eu tenho a sensação de que realmente ainda falta bastante coisa. A gente tem muito a evoluir para atender a essa comunidade. E eu fico pensando assim, como é que a gente se locomove na cidade? Como que a gente interage com as pessoas? Como que a gente faz escolhas? Não é? É fácil, parece questões bastante simples, né? Mas é fácil eu pensar nisso, eu responder isso, se eu não tenho nenhum tipo de acessibilidade, né? Se eu não tenho nenhuma restrição de qualquer natureza. Fica fácil, é uma coisa que a gente não para pensar. E é justamente por isso que talvez a gente ainda tenha bastante para caminhar. E tem uma questão também que eu acho que é muito importante, que é como é que a gente elimina o estigma social que isso causa nessa comunidade. Eu acho que isso tem, eventualmente, eu vou levantar outra hipótese, há uma verdade não dita, né? Eu acho que há uma dor não comentada, que é justamente a respeito dessa história do estigma social. Deve ser bastante complicado você ter de certa maneira, a tua liberdade cerceada ou dificultada, quando a gente pode, se você já teve a oportunidade de sair do país e para outros países que têm essa questão mais evoluída, mais desenvolvida, você vê que muitas soluções são bastante simples, não são, algumas sim, são bastante expendiosas e tudo, mas tem muita coisa que acontece e acontece a partir do padrão de comportamento das pessoas. Como a gente se relaciona entre a gente, e em especial nessa questão, né? Então, eu acho que nós, brasileiros, a gente ainda não aprendeu a conviver com isso de uma maneira adequada. E eu me incluo nessa questão, sem dúvida nenhuma. Acho que a gente tem que aprender bastante com relação a isso. Aí, a questão da acessibilidade me parece ser uma questão, mais uma vez, uma questão pública, uma questão que pertence a todos nós. Não é? Todos nós temos um papel a exercer nesse contexto. Tanto como eu falei no início, de você ser um propagador de informação, um facilitador efetivamente ao acesso às informações, quanto aqueles que fazem o uso da informação para que, né, isso tenha efeitos e tenha produção a partir daí, a produção de conhecimento, produção científica, produção de soluções efetivamente, de mercado, por que não? Né? Para que a gente tenha um envolvimento coletivo em função dessa questão. Né? Eu acho que virar as costas ou ter essa dificuldade de relacionamento me parece não ser um caminho muito adequado. E quando eu falo isso, eu fico pensando assim, o preço, né, tudo bem, vai falar assim, ó, aqui no Brasil tudo é caro, mas vamos dar um ponto nisso e vamos entender que algumas coisas, alguns recursos que são necessários ou vitais ou fundamentais para essa população, eles são inacessíveis, gente. Quanto a gente... será que a gente trabalha, por exemplo, a permuta ou você ceder, ou a doação, a doação de produtos, né? A gente faz uso disso, isso é uma prática que está presente na gente. Você usa um sapato ortopédico, por exemplo, ou alguma bota, alguma coisa no sentido. Quando você não precisa mais dela, normalmente você faz o quê? Dificilmente a gente vai atrás de alguém que precisa, uma muleta ou qualquer coisa do gênero. A gente dificilmente tem essa postura. Então, são pequenos gestos que talvez possa criar uma consciência um pouco mais fortalecida nessa questão, certo? E aí vamos considerar a história da acessibilidade, né? Então, ou seja, eu entendo que a acessibilidade ela tem a ver com acesso, ou a falta dele, ao recurso propriamente dito, seja ele uma tecnologia, seja ele um aparelho, seja ele um tratamento, né? Seja ele um medicamento, seja qualquer recurso que me facilitasse no meu dia a dia. Então, há uma questão geográfica, uma questão financeira ou econômica,
há uma questão política que a gente sabe, isso aos olhos nus, você vê muita gente que tem uma vida muito mais difícil porque não tem acesso a questões que são básicas e que deveria e que são de direito dessas pessoas. Então aí isso remete muito, principalmente para as gestões públicas que não têm esse olhar direcionado, né? Não tem, eu acho que não há uma preocupação devida com esse universo. Então você tem uma grande camada, infelizmente, que tem uma inacessibilidade ao recurso, né? E você tem, me parece, uma outra comunidade que pode ter tido o acesso ao recurso, mas não ter tido a oportunidade de fazer um uso adequado, e aí eu estou falando de informação, ou seja, o processamento de informação, e aqui afunilando, evidentemente, um pouco mais para a tecnologia da informação. Mas não só isso, não é? Você imagina, por exemplo, a possibilidade de você visitar um museu, e você, independentemente da sua deficiência, evidentemente nós estamos falando dentro de um quadro aceitável, possível da pessoa ter um mínimo de uma condição cognitiva, inclusive, né? Mas você imagina a possibilidade de você visitar um museu e esse museu ter um grau de interação com você que permita com que você acolha ou que você absorva a informação que está ali dentro, não é? Então, e o que você faz disso? Com essa informação. Então, acho que essa é uma outra questão de acessibilidade. Ou seja, até que ponto eu consigo fazer com que esses indivíduos tenham uma autoestima, tenham uma perspectiva diferente de que não só a sua própria limitação. Como eu falei no início, daqueles muros que a gente cria ao nosso redor, se eles não são limitantes a ponto de nos liquidarem. Eu acredito que vocês conheçam o físico inglês Stephen Hawking. Ele é muito conhecido, né? E ele é uma pessoa que tem severas limitações, já há muito tempo, e é uma pessoa de uma mente brilhante. Não só porque é um físico inglês e que tem teorias fantásticas e muito complexas e bem elaboradas, mas talvez eu acredito que um dos grandes méritos que resida nesse indivíduo seja o que veio antes, né? Como que ele lidou com a própria limitação, como é que ele se permitiu ir além. Então, ele acaba virando uma evidência justamente porque o que veio depois, não evidente, não é para tirar o valor daquilo, mas aquilo só aconteceu, as teorias dele, a fama, todo o renome que ele tem, veio depois que ele se permitiu, depois que ele lançou um olhar próprio, diferente, não limitante. Então, eu acho que aí há uma questão que eu também vejo como uma questão de acessibilidade. Até que ponto a gente cria, até que ponto a gente proporciona que essa ruptura aconteça. Será que a gente proporciona ou será que a gente alimenta a escravidão, não é? A gente cria os muros porque a pessoa nesse muro está muito mais contida, né? E aí acho que vai uma série de outras considerações, né? Até que ponto ele, estando contido, me incomoda menos, concorre menos comigo, me dá menos trabalho, né? Depende, claro, de cada contexto, é um contexto. Mas assim como ele, como o Stephen, existem outros, evidentemente, vários outros exemplos por aí, né? E que eu sempre me chama muito a atenção, não o fato feito depois, isso sem dúvida é muito interessante, mas aquilo só aconteceu porque ele falou, não, eu posso. Né? E que, então, me traz para a questão, para a terceira item no que eu considero aqui na questão da acessibilidade, que é aos resultados possíveis. Ou seja, depois que eu quebro essa barreira, eu tenho um universo na minha frente. Não é? Então, de novo, não parece ser uma coisa simples da forma que eu estou colocando, mas isso tem todo um contexto, tem todo um mar de dificuldades e de quebra de paradigmas que são necessários. Agora, isso é possível de fazer de se iniciar a fazer dentro da nossa
família, dentro da nossa comunidade, dentro da nossa escola, dentro do nosso trabalho, e fazer de uma maneira que não seja só atendimento de cotas, né, quando a gente fala de universidades, por exemplo, né, mas que seja efetivamente um processo inclusivo e entender que ambos ou né, todos, melhor dizendo, são beneficiados por esse processo de inclusão. A inclusão não acontece só de um lado, né, porque senão nós estamos pressupondo de que a única coisa que vale é o que está aqui na minha mão, né? O restante não. Eu acho que é um pouco egoísta, essa visão me parece ser um pouco egoísta e que também nos limita bastante, né? Então eu acho que é uma outra reflexão que é importante. A partir do momento que eu estabeleço ou que eu reforço a visão ou a atitude empática, eu começo então a trabalhar através ou a partir das perspectivas do outro. E o desenvolvimento dessa habilidade, ele me permite uma convivência melhor, não é? Me permitindo uma convivência melhor, ele faz com que eu me permita, nas minhas próprias limitações, ou pelo menos olhe para elas, me possibilita com que eu seja um agente favorável, um agente de mudança, depende do que você faça, né? Se você é uma pessoa que tem poder de decisão, se você é uma pessoa que tem recurso, que você tem como formas e meios de prover isso, né? A empatia vai te ajudar bastante nisso, porque você começa a sentir a questão a partir do outro. E essa é uma via de duas mãos, porque o outro também vai entender as suas dificuldades, né? O porquê que muitas vezes a gente vira as costas, figurativamente falando, a gente vira as costas para uma questão como essa, né? Ou a gente não dá, né? Então, acho que é uma via de duas mãos, e apenas o processo empático, ele por si só, já vai trazer muita reflexão, já vai trazer a quebra de muitas barreiras, vai fazer uma aproximação muito maior, se não entre dois indivíduos, dentro de uma comunidade, por que não? E isso é uma coisa que vai se propagando. Então, eu acho que a questão empática, ela é fundamental no tratamento ou no enfrentamento da acessibilidade. Outro dia eu estava conversando com um pessoal numa universidade, e a gente estava falando, entre outras coisas, de conflito de geração, uma coisa que vira e mexe bem à tona. E especificamente a gente estava falando de tecnologia. E aí, eu volto para aquele exemplo que eu dei no comecinho, né? Se você pega uma criança, um adolescente, um pré-adolescente de 15 anos, você vê ele mexendo no computador, é uma coisa que te salta aos olhos. Se você coloca essa criança na frente do avô, são dois universos diferentes, porque não há via de regra, é evidente que existem, sempre há uma exceção, mas há um fosso, né, no meio de se obter, de se tratar de informação, de se lidar, de se interagir com aquela tecnologia. Isso também, pergunto para vocês, seria um problema de acessibilidade? Né? Como é que e aí fazendo um paralelo, né? Como é que o jovem, o jovem de 20 anos, como é que ele trata aquele que não sabe, como é que ele inclui aquele que não sabe tanto quanto ele? Como que é a relação dele, por exemplo, com o professor, né? Que muitas vezes tem dificuldade, até por conta do histórico e tudo, tem dificuldade de uso da tecnologia, não é? Então, você pode estar achando que isso está muito distante do tema de acessibilidade, mas eu vou insistir que não, né? Ele acho que é um espelhamento em outro cenário, mas ele é um espelhamento da forma como a gente também trata as questões mais básicas de acessibilidade, ou mais palpáveis de acessibilidade. Ou seja, a partir do momento que o indivíduo tem o poder, não é, ou da informação, ou do recurso, ou daquilo que está ao seu redor, ele tende a desprezar aqueles que não gozam da mesma facilidade. Então, será que não é isso que a gente acaba fazendo um pouco também? E tem o outro lado, não é? Não raro eu vejo as pessoas que têm essa dificuldade de demonizar,
Então, ou seja, isso é uma porcaria, isso não serve para nada. Quer dizer, é um caminho que se opta, né? É uma escolha que se faz para não se olhar para aquilo, né? Pode ser, lógico, você pode ter uma série de fatores que desencadeiam nisso, mas como um modelo, acho que serve como um exemplo, né? Então, por um lado, como eu não consigo me interagir, eu refuto, e o outro, como dá menos trabalho, a inclusão do outro segue no caminho dele. E daí vai cada um para o seu lado e não há uma convergência, não é? E em não havendo essa convergência, eu acredito que há uma perda substancial de possibilidades de aprendizado dos dois lados, não é? Da criação de novas possibilidades, não é? Eu tenho filhos pequenos, eu vejo pequenos. Meu filho mais novo tem 10 anos, o outro vai fazer agora 13 anos, e eles devoram o computador. Eles devoram os games em computação. Eles devoram os games que estão no computador, que estão em nuvem. Eles devoram os games que estão no computador, que estão em nuvem e que é compartilhado. Então veja, eles navegam no oceano ou no céu, se você assim preferir, que é muito impalpável para uma geração ou duas gerações anteriores. Então, por exemplo, o avô deles simplesmente falou obrigado, depois eu volto para conversar. Ou seja, e aí eu acho que há a perda de uma possibilidade interessante de uma interação entre essas duas gerações, de um lado, um querendo ensinar, ou seja, querendo incluir, entendendo isso como um valor importante, e o outro se curvando ao aprendizado de alguém que é mais novo. Então, veja, se você transportar isso para um ambiente escolar, é uma coisa que acontece bastante. Mais uma vez, sempre tem exceções, e graças a Deus cada vez mais isso vem acontecendo. Mas o ambiente escolar ele é muito emblemático nisso. Tá? Então, a maneira que eu tenho de proibir tecnologia dentro da escola é proibindo. Né? Ou melhor, a maneira que eu tenho para não me expor ao meu desconhecimento é proibir o uso de uma tecnologia, por exemplo. Quando, na verdade, eu poderia fazer uso dessa possibilidade para criar um ambiente de aprendizado mútuo. E aí eu gostaria de contar uma história para vocês, que é a história do Roberval, não é? Isso é uma história verídica, aconteceu comigo. Esse nome também é verídico, mas como a gente não vai identificá-lo, não vai ter foto nem nada, eu decidi manter a história com o nome verdadeiro. Eu sou aqui de São Paulo, estava andando numa rua aqui em São Paulo, num dia bastante ensolarado, e estava indo em direção ao metrô. E no meu caminho encontrei o Roberval. O Roberval tem uma deficiência visual, e ele estava andando com a bengalinha dele assim, indo para o mesmo caminho que o meu. Eu resolvi conversar com o Roberval. Estamos indo junto, eu gosto de conversar. Eu falei, puxa, posso te ajudar? É a primeira coisa que eu fiz. Eu posso te ajudar? Você está indo para o mesmo lado que eu, você está indo para o metrô também, né? E a gente foi conversando. Uma questão de umas 3 quadras, mais ou menos, nada muito longe. E a gente, conversando, eu perguntei o que ele fazia, de onde ele estava vindo, para onde ele ia, etc. e tal. O Roberval, naquele dia, ele me deu grandes ensinamentos. E olha que interessante, né? Nessa minha pesquisa que eu fui fazendo com ele, esse inquérito que eu fui fazendo com ele, cada pergunta que eu fazia, mais curioso eu ia ficando. Porque eu falava, Roberval, da onde você está vindo? E ele estava vindo, tipo, umas 6 quadras daquele ponto que nós nos encontramos. Um bocado de espaço, numa avenida, numa região muito movimentada. E eu fiquei imaginando, como é que esse cidadão conseguiu vir de lá para cá? É lógico, eu estou usando a minha perspectiva. Olha que interessante, de novo a história da empatia. Para mim aquilo era, ou é, praticamente impossível você fazer aquele trajeto que ele fez com uma naturalidade incrível. Claro, né, ele nasceu com aquela deficiência, então a perspectiva dele, evidentemente, que é diferente. Roberval, o que você faz? Ele trabalhava numa empresa, ele fazia massagem e ele também dava aula e ele estava indo para a faculdade
E ele namorava, não, perdão, casado, tinha, se não me engano, 2 filhos, tem 2 filhos. E ele no meio tempo, no tempo que sobrava para ele ensinava. Eu falei, mas como é que você lê e-mail, né? E eu realmente, do alto da minha ignorância, eu quis saber como é que era a vida, naquele espaço de tempo que eu tinha, como que era a vida dele, né? Nessas questões. E aí eu descobri, né? E aí o Roberval me falou com um tom que eu fui me sentindo ainda mais limitado, né? Muito mais limitado. Ele falou, não, mas tem software que faz isso. Ele lê para você, eu ouço, falo de novo, ele pega e resolve de mandar. E falei, pô, então o cara se comunica. Então isso serve para e-mail, serve para o WhatsApp, serve para qualquer ferramenta de mensageria instantânea. E daí ele já tinha falado com a esposa dele, que já estava dizendo para onde ele ia, para onde ele ia. Enfim, e aí no tempo, vamos dizer, livre dele, ele ensinava a tecnologia para as pessoas que tinham deficiência também. Então, aquilo para mim foi uma enorme lição, né? Primeiro porque eu minimamente me aproximei de um universo que não faz parte do meu cotidiano. E é interessante, né? Nós chegando na estação de metrô, eu fui tentar ajudá-lo, ou por qualquer razão eu parei para pegar alguma coisa e ele foi indo embora, assim, né? Muito mais num sentido da autonomia que ele tem, né? Que ele estava demonstrando ali. Que ele era resoluto na condição dos seus passos firmes e decididos. Não só fisicamente falando, mas também na sua postura. Eu achei... eu confesso para vocês que na minha primeira abordagem eu tinha uma visão, ou eu esperava ouvir uma história de lamúrias. Não tenho vergonha de falar isso para vocês. Essa era a expectativa que eu tinha. Quando na verdade ele me deu foi um banho de energia, foi um banho de esperança, um banho de uma visão muito maior do que aquela com a qual eu havia abordado, né? Então, eu aprendi bastante nisso, né? Eu aprendi porque de um lado, eu me permiti chegar até essa pessoa e ouvi-la e perguntar e querer saber. E do outro, eu agradeço muito o Roberval por ter me dado essa possibilidade. Então, eu agradeço muito ao Roberval porque ele me aceitou, não é? Ele aceitou de bom grado a minha companhia por aquele pequeno período de tempo, me deu uma lição enorme, me possibilitou um aprendizado que eu não teria em outra circunstância, né? Então, eu deixo aqui também para vocês a indicação de um vídeo. É uma americana descendente de árabes, que ela tem paralisia cerebral, enfim, é um speech, né, uma apresentação do TED, que eu acho que é bastante interessante, muito emblemático e é uma história real de alguém que superou, e mais do que superar, gente, acho que superar talvez não seja a palavra, mas ela aprendeu a olhar para si própria de uma maneira muito mais interessante e construtiva. Alô, Ted Women, e aí? Tá fraco. Alô, Ted Women, e aí? Meu nome é Mason Zayed e eu não estou bêbada, mas o médico que me trouxe ao mundo estava. Ele cortou minha mãe em 6 vezes, em 6 direções diferentes, sufocando a pobre de mim ao longo do processo. E como resultado, tenho paralisia cerebral. Então eu tremo o tempo todo, vejam. É muito cansativo. Sou uma mistura de Shakira com Muhammad Ali. A paralisia cerebral não é um problema genético, não é defeito de nascença, não se pega como doença. Ninguém rogou praga no útero da minha mãe e não é porque meus pais são primos de primeiro grau, o que, aliás, eles são. Só acontece por acidente, como o acidente do dia do meu nascimento. Vou avisá-los.
Não sou inspiradora. E não quero que ninguém aqui se sinta mal por mim. Porque em algum momento de suas vidas, vocês já sonharam ser deficientes. Acompanhe-me numa jornada. É véspera de Natal, você está no shopping, dando voltas e voltas em seu carro procurando uma vaga para estacionar. E o que você vê? 16 vagas reservadas para deficientes vazias. E você pensa, Deus, será que não dá para eu ser um pouquinho deficiente? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu tenho 99 problemas e a paralisia cerebral é só mais um deles. Se existisse uma Olimpíada da Opressão, eu ganharia uma medalha de ouro. Eu sou palestina, muçulmana, do sexo feminino, deficiente e moro em Nova Jersey. Se você não se sente melhor consigo mesmo, talvez devesse. Cliffside Park, Nova Jersey, é a minha cidade natal. Eu sempre adorei o fato de que o meu bairro e a minha doença têm as mesmas iniciais. Também adoro o fato de que se eu quisesse andar da minha casa até Nova York, eu poderia. Muitas pessoas com paralisia cerebral não conseguem andar, mas meus pais não acreditavam em não consigo. O mantra do meu pai era, você pode, e muito. E assim, se minhas 3 irmãs mais velhas limpavam o chão, eu também limpava. Se elas iam para a escola pública, meus pais processavam a escola para garantir que eu fosse também. E se não tirássemos nota 10, minha mãe dava chineladas em todas nós. Meu pai me ensinou a andar quando eu tinha 5 anos. Ele colocava meus calcanhares sobre seus pés e simplesmente andava. Uma outra tática dele era balançar uma nota de $1 na minha frente e eu tinha que correr atrás dela. O meu lado dançarina de striptease era muito forte. Quando o primeiro dia do jardim de infância chegou, eu já andava como uma campeã que tinha levado muitos socos. Quando eu era pequena, havia apenas 6 árabes na minha cidade e eram todos da minha família. Agora, existem 20 árabes na cidade e ainda são todos da minha família. Eu acho que nunca notaram que não somos italianos. Isso foi antes do 11 de setembro e antes dos políticos considerarem apropriado usar "Eu odeio os muçulmanos" como um slogan de campanha eleitoral. Cresci com pessoas que não tinham problema com a minha religião, porém pareciam muito preocupados de eu morrer de fome durante o Ramadã. Eu explicava para eles que eu tinha gordura suficiente para sobreviver por 3 meses. E jejuar entre o nascer e o pôr do sol é muito fácil. Já fiz sapateado na Broadway. Na Broadway. Uma loucura. Meus pais não tinham como pagar uma fisioterapeuta, então me botaram na escola de dança. Aprendi a dançar de salto, por isso sei andar de salto. Eu sou de Jersey e nós nos preocupamos muito em ser chiques, então, se minhas amigas usavam salto alto, eu também usava. E quando minhas amigas iam passar as férias de verão no litoral de Jersey, eu não ia. Eu passava os meus verões em uma zona de guerra, porque meus pais tinham receio de que se não fôssemos à Palestina todo verão, iríamos acabar virando a Madonna. As férias de verão eram geralmente meu pai tentando me curar. Eu bebi leite de veado, colocaram ventosas nas minhas costas, eu fui mergulhada no Mar Morto. Eu me lembro de sentir meus olhos ardendo na água e de pensar, tá dando certo, tá dando certo. Uma cura milagrosa que encontramos foi a yoga. Tenho que confessar, é muito chato. Mas antes de fazer yoga, eu era uma comediante de stand-up que não podia ficar em pé. E agora eu posso ficar de cabeça para baixo. Meus pais sempre enfatizaram a ideia de que eu podia fazer o que quisesse, que sonho nenhum era impossível, e meu sonho era aparecer no seriado General Hospital. Eu estava na faculdade na época da ação afirmativa para deficientes e consegui uma bolsa de estudos para a Universidade do Estado do Arizona, porque eu me enquadrava em todas as cotas.
Eu era como o Lemuri, o bichinho de estimação do departamento de teatro. Todo mundo me adorava. Eu fazia o dever de casa das crianças menos inteligentes, eu fechava todas as minhas matérias com 10 e fechava todas as matérias deles com 10. Toda vez que eu fazia uma cena de A Margem da Vida, meus professores choravam, mas nunca fui escolhida pelo elenco. Finalmente, no meu último ano, eles resolveram fazer um espetáculo chamado Eles Dançam Super Devagar em Jackson. É uma peça sobre uma menina com paralisia cerebral. Eu era garota com paralisia cerebral. Então eu comecei a anunciar em voz alta, até que enfim eu vou ter um papel. Eu tenho paralisia cerebral. Finalmente livre, graças a Deus. Todo poderoso, estou finalmente livre. Eu não consegui o papel. Sherry Brown foi a escolhida. Fui direto ao diretor do departamento de teatro, chorando como se alguém tivesse matado meu gato, para perguntar por quê. E ele disse que foi porque eles não achavam que eu conseguiria fazer as acrobacias. Eu disse, peraí, se eu não posso, a personagem também não pode. Era o papel que eu literalmente nasci para fazer. E eles escolheram uma atriz sem paralisia cerebral. A faculdade me dava vida. Hollywood tem uma história sórdida de escolher atores fisicamente capazes para encenar deficientes na tela do cinema. Depois de me formar, voltei a morar em casa. E meu primeiro trabalho como atriz foi servir de extra em um seriado. Meu sonho estava se realizando. Eu sabia que seria promovida de Diner para melhor amiga louca a qualquer momento. Mas, ao invés disso, continuei sendo pouco mais que um móvel qualquer que você só poderia reconhecer pelas minhas costas. E ficou claro para mim que os diretores de elenco não contratam atores fofos, étnicos, deficientes. Só contratam pessoas perfeitas. Mas houve exceções à regra. Cresci assistindo Whoopi Goldberg, Roseanne Barr, Ellen, e todas elas tinham uma coisa em comum. Eram comediantes. Então eu me tornei uma comediante. Meu primeiro trabalho foi transportar comediantes famosos de Nova York para espetáculos em Nova Jersey. E nunca vou me esquecer da cara do primeiro que eu levei quando se deu conta de que ele viajava em alta velocidade na rodovia de Nova Jersey com uma garota com paralisia cerebral dirigindo. Eu já fiz espetáculos pelos Estados Unidos todo, inclusive em árabe, no Oriente Médio, sem ser censurada e sem véu. Alguns dizem que sou a primeira comediante stand-up no mundo árabe. Eu não digo que seja a primeira, mas sei que eles nunca tinham ouvido aquele pequeno boato antipático de que as mulheres não são engraçadas. E eles nos acham cômicas. Em 2003, meu irmão de outra mãe e pai, Jim Obeidallah, e eu começamos o Festival de Comédia Árabe-Americano em Nova York. Agora, em seu 10º ano consecutivo, nosso objetivo é mudar a imagem negativa dos árabes americanos na mídia e também lembrar os diretores de elenco que sul-asiáticos e árabes não são sinônimos. A integração dos árabes foi muito mais simples do que vencer o desafio contra o estigma da deficiência. Minha grande chance veio em 2010. Fui convidada para aparecer no programa de televisão Countdown with Keith Olbermann. Eu entrei como se estivesse indo para um baile. E eles me empurraram para o estúdio e me fizeram sentar numa cadeira giratória de rodinhas. Eu olhei para o gerente de palco e disse, com licença, você pode me trazer uma outra cadeira? E ela olhou para mim e disse, 5, 4, 3, 2, e estávamos no ar. Eu tive que me agarrar à mesa do apresentador para não rolar fora da tela durante a transmissão. E quando a entrevista terminou, eu fiquei furiosa. Eu tive minha chance, estraguei tudo. E eu sabia que nunca ia ser convidada de novo. Mas não só o Sr. Olbermann me chamou de novo, como me deu a oportunidade de ser uma colaboradora regular. E pregou minha cadeira no chão. Um fato engraçado que aprendi trabalhando com Olbermann foi que os humanos na internet são desprezíveis. As pessoas dizem que crianças são cruéis, mas nunca fizeram piada sobre mim quando criança e depois de adulta. De repente, minha deficiência virou um motivo de escárnio na internet.
Eu vi clipes online com comentários do tipo: ei, por que ela está fazendo Rebolation? Ei, ela é retardada? E meu predileto: coitadinha da terrorista de boca torta, qual será o seu problema? Nós precisamos rezar muito por ela. Um comentário até sugeriu que eu acrescentasse minha deficiência nos meus créditos: roteirista, comediante, paralítica cerebral. Deficiência é algo tão visual quanto raça. Se um usuário de cadeira de rodas não pode interpretar a Beyoncé, então a Beyoncé não pode interpretar um usuário de cadeira de rodas. Deficientes são a maior... aplaudam por ele, gente. Vamos lá. As pessoas com deficiência são a maior minoria no mundo e somos os mais subrepresentados na área do entretenimento. Os médicos disseram que eu não andaria, mas eu estou aqui, diante de vocês. Mas se eu tivesse crescido com mídia social, acho que não estaria. Espero que juntos possamos criar imagens mais positivas da deficiência na mídia e no dia a dia. Talvez se houvesse mais imagens positivas, menos ódio seria fomentado na internet. Ou talvez não. Talvez educar bem uma criança ainda exija um esforço coletivo. Minha tortuosa jornada me levou a lugares espetaculares. Eu desfilei no tapete vermelho ao lado da famosa diva da TV Susan Luce e da icônica Lohane Arbus. Fiz um filme com Adam Sandler e trabalhei com meu ídolo, o fantástico Dave Matthews. Fui a atração principal em um tour mundial do Arab Gone Wild. Fui escolhida para representar o estado de Nova Jersey na Convenção Nacional Democrata de 2008. E fundei Amazing Kids, uma organização de caridade que visa dar às crianças refugiadas palestinas uma parcela da chance que meus pais me deram. Mas o momento mais notável foi quando, antes desse momento... O momento mais notável foi quando fiz uma apresentação para o homem que voa como uma borboleta e ferroa como uma abelha, tem Parkinson e treme como eu, Muhammad Ali. Essa foi a última vez que meu pai me viu fazer uma apresentação ao vivo. E eu dedico essa palestra à sua memória. Que Alá tenha piedade da sua alma, pai. Meu nome é Mason Said. E se eu posso e muito, vocês podem e muito. Eu gostaria de, com isso, encerrar essa minha conversa com vocês. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu espero, com toda a minha humildade, que eu tenha ajudado a todos vocês, ou colaborado de alguma maneira. Meus dados de contato estão aqui. Roberto Carvalho, www.coachingrede.com.br 11 98 931 6171 roberto@coachingrede.com.br. A Dolores, mais uma vez, muito obrigado e parabéns mesmo ao trabalho que você desenvolve, e a todos o meu muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus. Olá, bom, quero agradecer por ter ficado com a gente assim até o final, ter assistido tudo. Eu espero que esse conteúdo seja realmente importante para você, traga alguma mudança, alguma transformação, que essa é a nossa maior vontade, o nosso maior objetivo, que vocês consigam construir uma vida plena, que consigam ter a sua autonomia e consigam viver em sociedade da forma como vocês sempre sonharam, alcançando seus objetivos. Chegamos ao final de mais uma apresentação. Eu fico muito feliz que o congresso está sendo um sucesso, o pessoal está gostando bastante das palestras. Peço que você deixe, mais uma vez, que deixe aqui o seu comentário, que curta, que compartilhe, porque algumas palestras a gente vai reprisar, a gente vai deixar por 24 horas disponível para vocês. Então, se você tem um colega, tem alguém que você acha que vale a pena encaminhar, manda para ele o link que ele vai poder assistir. E mais uma vez eu quero falar para vocês do certificado. Vocês podem emitir o certificado, aqui embaixo do vídeo
tem o link, basta clicar, você vai preencher o formulário necessário, efetuar o pagamento de uma taxa e você pode emitir o seu certificado digital, seja ele da palestra específica ou do congresso como um todo. Claro que para emitir o certificado do congresso como um todo, vocês terão que ter uma determinada participação. E aí ele só vai ser liberado ao final do evento. Ok? Espero que todo mundo tenha gostado e vamos à próxima palestra. Tchau, tchau.